vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 a 31. Seguindo a nossa sequência de mensagens, onde Deus vai ministrando. Às vezes eu pulo um capítulo, às vezes seguimos na sequência, conforme o Espírito vai dando, vai falando, vai manifestando, conforme o que Deus quer falar a todos nós, ao nosso coração, em nome de Jesus. Então, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, versículo 22 a 31. Quem achou diz amém. Amém. Então vamos ler. A palavra do Senhor então diz assim: Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto. Encontrei até um altar com uma inscrição ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém. Bem, queridos, que Deus abençoe a nossa noite, a meditação da palavra, que fale ao nosso coração, que me use como porta-voz e mensageiro da palavra para ir direto ao seu coração. Nessa série de mensagens nós estamos vendo diversas coisas maravilhosas sobre a igreja de Atos, e nós demos o nome dessa série de Uma Igreja de Atos. Uma igreja de Atos, não a igreja de Atos, mas uma igreja de Atos, como se nós fôssemos uma igreja que tem atos, tem atitudes, de uma verdadeira igreja. Então nós temos visto a postura dos apóstolos, a postura da igreja primitiva, como que ela agia, como se manifestava, como expandia, como crescia, como os apóstolos trabalhavam. E isso tem nos enriquecido demais, porque está nos mostrando como que nós devemos ser como igreja. E eu tenho falado isso para a liderança, que a minha intenção como seu pastor é resgatar os princípios da igreja primitiva, que a gente possa ser a igreja primitiva, com seus princípios, com seus valores, com as suas intenções, com as suas estratégias, trabalhando a comunhão, a unidade, como a palavra diz, o partir do pão, trabalhando o crescimento, a missão, o evangelismo, trabalhando para abençoar a sociedade, abençoar a cidade, onde está plantada a igreja. E nós temos que ter uma certeza no nosso coração que nós somos a igreja aqui em Taquara, e a partir de nós a cidade é abençoada. Amém? Porque Deus ama a cidade. Deus ama. Na Bíblia Ele cita diversas cidades que foram abençoadas por Ele. E Ele continua falando isso até hoje,
que a igreja é a porta-voz e aquela que abençoa a cidade onde está estabelecida, onde leva o evangelho, a verdade, onde leva a palavra de Cristo, para que os homens se arrependam e se voltem para Ele. E nessa mensagem de hoje, nós vamos ver a caminhada de Paulo na sua viagem, que nós vimos na semana passada, nós vimos na mensagem anterior, que Paulo estava com Timóteo, com Silas, com Lucas, viajando e pararam em Filipe, e em Filipe estabeleceram a igreja, e deixaram ali os primeiros discípulos, deixaram ali um pastor cuidando, e ele saiu de lá, porque depois que ele foi preso, ele foi solto, porque os magistrados mandaram soltar ele, mas quando vieram soltar, ele diz, não quero que ninguém mande recado, quero que venham aqui, porque eu sou cidadão romano, e vocês me bateram e me prenderam, porque tinha uma lei na antiguidade, que o cidadão romano só poderia ser julgado por Roma, e não poderia jamais ser espancado por alguém sem ordem de Roma. E aí os magistrados se apavoram, se assustam, meu Deus, como assim que tu é um cidadão romano? E aí eles libertam ele, então sai da minha frente, sai correndo. E dali ele parte e continua a sua viagem, que é o que nós vamos ver hoje, que ele vai passar por Tessalônica, ele vai passar por Bereia, ele vai passar por Atenas, vai passar por Coríntios. E nessa viagem, algumas coisas aconteceram que traz para nós um ensinamento. Então eu dei o nome dessa mensagem de As Estratégias do Notável Paulo. Porque Paulo é notável, Paulo é extraordinário, Paulo é incrível. A maneira que ele aborda, a maneira que ele chega, os lugares que ele chega, como ele faz, como ele fala. Por isso que ele foi designado como apóstolo dos gentios, porque ele tinha esse dom de falar e de entrar nos lugares e falar a qualquer tipo de pessoa. Então ele era notável, ele era extraordinário. E nós precisamos continuar, que hoje nasça Paulos, surja Paulos, e que eu e você possa ser um notável como Paulo, usando as estratégias que Paulo vai nos ensinar aqui nessa mensagem, que ele usou para expandir o evangelho nessa sua viagem. Ele então, depois que ele sai de Filipos, depois de ter sido preso, apanhado, mas nós vimos que tudo tem um propósito, e que Deus salvou a família do carcereiro naquele propósito. Agora Paulo vai em viagem e Paulo vai para Tessalônica, a região dos Tessalonicenses. E nós vamos ver a estratégia que Paulo usa em Tessalônica. Ele usa a estratégia para os de dentro, porque a palavra diz que quando ele chega em Tessalônica, no versículo 2 a 4 do capítulo 17, vai dizer, segundo o costume de Paulo, foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ele dizia, este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Então Paulo usa a estratégia para os de dentro. Ele vai na sinagoga, e na sinagoga ele usa a Bíblia. Ele usa a própria Bíblia para falar para esses homens, para dizer para eles, para provar para eles que o Cristo que eles esperavam, o Cristo que o judeu até hoje espera lá em Israel, é Jesus. E ele diz, esse Cristo que vocês esperam é Jesus, esse que eu estou anunciando, esse que eu estou falando. E quando acontece isso, as pessoas se convertem que estão ali. Diz que alguns judeus, não todos, mas muitos gregos, e muitas mulheres. E quando se cita mulheres, isso é de uma grandeza fenomenal, porque a mulher era desprezada. A mulher, ela era só mais um número ali, e muitas vezes o número não era contado, era só os homens.
Mas as mulheres, quando são citadas, é para dizer: o evangelho é para todos. O evangelho também é para as mulheres. Então elas também são salvas. Mas nós vamos ver que desses muitos gregos que são salvos, a palavra diz que eles eram tementes a Deus. E nós vamos ver no decorrer de Atos, e nós vimos já em muitas passagens, essa citação: temente a Deus. Cornélio era temente a Deus. E assim vai, citando por diversos homens tementes a Deus. O que era um temente a Deus? Um temente a Deus era alguém que simpatizava com o judaísmo, gostava do judaísmo, gostava do que ensinavam, gostavam do que diziam, gostavam do Deus do judaísmo. Eles temiam esse Deus, mas eles não se convertiam ao judaísmo. Eles não assumiam uma posição, eles não assumiam uma postura. Eles simplesmente ficavam de fora. Gostavam de ir à sinagoga de vez em quando, mas não se entregavam totalmente a Deus. Eles eram os simpatizantes. Eles eram os frequentadores do culto. E quando uma pessoa vai a um teatro e ela assiste ao teatro, mas ela não está lá no palco, ela está assistindo, ela é uma assistente. Ela está ali desfrutando daquilo que está acontecendo naquele teatro, mas ela não está participando do teatro. O teatro está participando de um grupo de pessoas, mas ela está ali. Toda vez que tem um teatro, ela vai assistir. Quando uma pessoa vai ao aeroporto e ela vai se despedir de alguém, ela vai lá, dá um abraço, um beijo, dá um tchau, e tem uma salinha reservada lá, que tu consegue ir lá enxergar um avião decolando. Ela está lá, ela está junto, ela foi dar um tchau, ela foi dar um abraço, ela vê o avião decolando, mas ela não viaja junto. Ela não decola junto. Mas ela está ali, ela está junto. Ela gosta de estar em todos os eventos, em todos os momentos. Quando nós contamos o testemunho de alguém, que nós contamos, ou que nós ouvimos, como ouvimos semana passada do nosso amado irmão Luiz, como é a bênção que Deus deu para o nosso querido Ricardo, a bênção que Deus deu para o nosso querido Tiago, e nós contamos a bênção, e nós falamos, ou nós ouvimos eles falar, quando nós vamos contar para alguém: olha só o que Deus fez com o irmão tal, assim, assim, assim. Eu estou contando essa história, eu estou concordando com ele, eu estou achando maravilhoso, eu estou abraçando ele, eu estou chorando com ele. Mas eu não estou vivendo esse milagre. Eu não estou participando desse milagre. Eu sou um observador. Eu sou alguém que gosta. E gosto de contar isso porque eu digo: olha, foi Deus que fez. Tu acredita que foi Deus que fez? E aí quando vai ver um testemunho, quando acontece algo extraordinário, olha só o que Deus fez, que maravilha. Assim é o temente a Deus. Ele assiste, ele vê, ele prova muitas vezes de coisas boas que acontecem, ele até experimenta alguns milagres, ele ouve, ele gosta e simpatiza por tudo que ele vê e presencia, mas ele não participa, ele não faz a viagem, ele não vai junto, ele não embarca no navio, ele não embarca no avião, ele está lá dando o tchauzinho. Ser temente a Deus não basta. Isso muitas vezes nós vemos na igreja de modo geral. Mas ser temente a Deus não basta. É preciso tomar uma atitude. É preciso tomar uma decisão. E se unir à fé. A palavra diz que eles se uniram a Paulo. É preciso tomar uma atitude, uma posição, uma postura. E se unir a Cristo. Ingressar na igreja, não ser só um assistente, um frequentador, um participante, porque só temer a Deus não adianta, não salva ninguém. Na hora da volta de Cristo, os simpatizantes não vão se unir a Ele, não vão. Nós vemos muitas pessoas aí fora, nós encontramos pessoas aí fora, que são tementes a Deus, aquela pessoa que a gente olha para ela, e é uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa que diz que crê em Deus. A gente olha assim e diz: puxa, só falta Jesus para ela. Na verdade falta tudo para ela. Porque
tudo que ela faz, se ela não tiver em Cristo, não serviu de nada, a não ser de bondade para quem está na sua volta. Mas para ela mesma isso não serviu de nada. A salvação está em se unir a Cristo, está em se unir a quem confessa Cristo, está em confessar a Cristo. Essa união está em ingressar na sua família, a família de Cristo, a igreja de Cristo. Uma igreja de Atos precisa se unir a seu líder, como Paulo, que está unido a Cristo. E aí nós caminhamos todos juntos. E aí sim, porque Paulo está dizendo que, e a Bíblia está mostrando, todas as vezes que falam que era temente a Deus, como é o caso de Cornélio, não foi isso que salvou ele, mas foi a mensagem de Pedro, e ele recebendo o Espírito Santo, e ele se convertendo. Esses homens aqui, lá em Tessalônica, nós vamos ver depois em outras cidades que eles também estão, não foram salvos, mas teve que Paulo chegar lá, pregar para ele Cristo, e eles se entregarem a Cristo. Aí sim, de temente a Deus, passaram a ser cristãos, passaram a ser crentes, passaram a fazer parte da família de Deus. E aí, Paulo sai de Tessalônica, usando a estratégia de usar a Bíblia para os de dentro, para aquele que conhece a palavra. Então a gente usa a própria palavra para persuadir, para pregar, para abençoar, para dizer, olha, a salvação é essa. Mas aí lá em Tessalônica, os tessalonicenses perseguem ele. Perseguem Paulo e expulsam ele de lá. Levam preso aquele que abrigou ele, teve que pagar fiança, e ele some de lá e vai para Bereia. Em Bereia, no versículo 11 diz, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Todo cristão de Atos, de uma igreja de Atos, é um examinador das Escrituras. Deve ser um examinador das Escrituras. Você não deve nunca seguir ninguém de forma cega, porque fé cega não existe. Fé cega é fideísmo, e fideísmo não é fé. Você não tem que seguir ninguém porque está dizendo que é, mas tem que seguir porque está unido em Cristo, porque está usando a palavra, porque está pregando a palavra. E para isso precisa examinar, para isso precisa ler. Nós somos a religião do livro da capa preta, que hoje tem várias cores, né? Mas foi conhecido como livro da capa preta. E livro se lê. Então eu preciso ler, eu preciso examinar. Hoje tem recursos para quem não consegue ler, para quem tem problema de visão, que é a Bíblia em áudio, para te conhecer a Bíblia. Mas nada melhor do que ler a palavra. E o cristianismo, por isso, nos primórdios do cristianismo, ele abriu escolas, fundou faculdades, universidades, para que o povo pudesse ler e estudar a palavra. A Bíblia que conhecemos, a Bíblia que temos, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Então eu preciso conhecer a Bíblia para conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus para cada um de nós está nas páginas da Escritura sagrada. Esse livro é sagrado, porque tem as palavras de Deus aqui, tem as palavras da transformação aqui, a palavra que nos transforma, que nos muda, a palavra que nos alimenta, que nos sustenta. É esse livro, e nenhum outro. A Bíblia tem respostas para todas as questões da vida, e todas as questões do pós-vida, da vida após a morte. Ela tem resposta para todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. O ideal é que cada família desenvolva na sua casa um culto familiar.
Um culto de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia juntos, de cantar louvores, de estar reunidos juntos no seu lar. Sem precisar estar no templo, sem precisar se arrumar para vir para o templo, mas estar na sua casa, no descanso da sua casa, na bênção da sua casa, fazendo o seu culto familiar, o seu culto doméstico. O culto familiar é um culto sem formalidades, mas com entrega natural e espontânea. O ideal é que cada família faça isso. Tem um momento de ter um culto familiar na semana, porque quer fazer, porque ama fazer, porque quer estar perto de Deus, porque quer conhecer Deus. Quanto mais em Deus estivermos, mais forte ficaremos. Quanto mais você estiver na presença de Deus, mais forte você vai ficar. Você vem no culto no domingo, você vai no lar na terça, você vai no culto na quinta, mas você tem um encontro familiar com Deus. Você chama os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, vamos ler a Bíblia, vamos estudar juntos, vamos cantar um louvor. Porque os cultos familiares, eles são fundamentais. Eram prática da igreja primitiva. Era prática da igreja em todos os séculos. Fazer culto na sua casa. É importante você participar do culto nos lares. E se você quiser, leve o lar para a sua casa. Leve o lar farol para a sua casa, fale com o líder. Diga, olha, eu queria fazer um lar lá na minha casa, vamos fazer na sua casa. Com seus parentes, com quem estiver lá, ou só com você. Mas isso é muito importante. Lembra da pandemia? O que aconteceu na pandemia? Muitas igrejas, graças a Deus aqui nós conseguimos administrar, mas muitas igrejas não puderam fazer culto. Como é que essas pessoas se alimentavam? Como que se alimentaram? Em casa. No seu culto doméstico, na sua casa. Mas quando abriu as portas, quando voltou ao normal, todo mundo correu para a igreja. Graças a Deus, para nós estarmos juntos, que nós precisamos dessa união. Mas quando nós somos impedidos, se vier uma nova pandemia, se vier uma perseguição, o quanto você vai conhecer da Bíblia, o quanto você conhece da Bíblia, o quanto você conhece das Escrituras, você vai fazer culto aonde? Em casa, doméstico. Porque nós precisamos conhecer, examinar as Escrituras. Vamos conseguir superar as dificuldades da vida e enfrentar o mal, se estivermos fortalecidos em Deus e na sua santa palavra. Temos a palavra disponível em nossas mãos, gente, e nós não damos valor. Essa palavra, essa Bíblia, os povos antigos não tinham acesso, e tem povos hoje que não têm acesso. Nós temos Bíblias, às vezes temos mais de uma Bíblia em casa. Mais de uma Bíblia, 2, 3, 4, 5. Nós em casa temos mais de 20 Bíblias, de diversas traduções, de diversos tipos. Mas muitas vezes nós não abrimos a Bíblia, só abrimos no culto para ler a palavra junto com o pastor, e fecha só semana que vem de novo. E não damos valor. Não examinamos as Escrituras, não somos como os bereanos. Se o pastor fala uma bobagem aqui, você tem que saber que é uma bobagem. Se alguém você ouvir na rádio, na TV, na internet, falando algo, você vai dizer, não, mas na Bíblia não fala isso. Porque você conhece, porque você examina. Você não é um bobo, um bocó, você conhece, você estuda. Ninguém engana você. É assim que temos que ser, examinar as Escrituras. Tu falou, pastor, mas eu não tenho que acreditar em ti. Não, eu espero que sim, né, que tu acredite, com certeza. Mas você precisa examinar, para saber que se aquilo que eu falo é verdade. Se o que eu estou falando está na Bíblia. É importante, porque se eu não estiver falando o que está na Bíblia, você tem que me reprovar, você tem que me rejeitar, você tem que sair dessa igreja. Que aqui tem um herege, aqui tem um louco. Temos que conhecer a palavra, valorizar a palavra. Agora, eu quero passar um videozinho de 1 minuto para você. Não vai ter som, só o vídeo, mas tem a legenda. Preciso que apague as luzes, Léo, senão não vai dar para ver. Rapidinho, a Bíblia chegando para uns irmãos na China, que não tinham acesso à Bíblia. Olha o que aconteceu. Desliga todas elas. Ajuda o Samuel ali, por favor.
Amém. Amém. Pode ligar as luzes. Olha só a alegria. Olha só essas pessoas desesperadas. Que bom conseguir uma Bíblia. Porque nem em todas as línguas é traduzido a Bíblia. Pode ligar as luzes, Léo. Nem em todos os países tem a Bíblia na sua língua nativa. E nós temos aqui dezenas, centenas de traduções de Bíblia. E nós não examinamos. Valorize a Bíblia que você tem. É o direito que você tem de ler que muita gente não tem. Uma igreja de Atos examina as Escrituras diariamente. E aí Paulo está em Bereia, e os tessalonicenses ficaram sabendo que estava em Bereia, e foram lá. Fazer o quê? Correr com Paulo. E Paulo sai fugido de Bereia, sai correndo de Bereia, e vai parar em Atenas, na maior cidade da filosofia, no maior centro filosófico da Grécia, no maior centro cultural da Grécia, onde tem o Partenon, o templo da deusa Atenas. E Paulo vai lá. E aí no versículo 16 e 18 ele chega lá e diz: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, de novo tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntaram: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Um crente notável como Paulo não perde a sensibilidade. Ser cristão, gente, é ter emoções e não perder a capacidade de espanto. Paulo, quando chega, ele fica indignado. A palavra diz que ele ficou profundamente indignado, porque ele viu a cidade cheia de estátuas, cheia de ídolos, cheia de deuses. Os especialistas, os historiadores dizem que tinha 1000 estátuas públicas em Atenas, fora as privadas, particulares, que cada um tinha na sua casa. E ele fica indignado quando ele chega. Ele tem emoção. Ele é um homem. E ele tem emoção, e crente tem que ter emoção, precisa ter emoção. Você precisa ter emoção. Nós precisamos nos indignar, gente. Indignar não é pecado. Mas o que você faz com a indignação, sim. É preciso se indignar sem pecar. Paulo se indigna quando vê a quantidade de ídolos. Ele se apavora quando vê aquilo. É necessário nos indignar quando aquilo é contra a vontade de Deus. É necessário se indignar com aquilo que está errado. Crente tem sentimento, crente se emociona, crente se frustra, crente se indigna, crente sente dor, crente sente saudade, crente chora, crente ri, crente brinca. Crente é gente como a gente. Não é um ser extraterrestre que depois que foi batizado perdeu os sentimentos. Não. Crente tem sentimentos. Não negue suas emoções, controle-as. Não negue as emoções, mas tome controle delas. É preciso controlar para não se tornar em pecado. Jesus se indignou. Jesus se indignou. Se Jesus se indignou, indignar-se não é pecado. Se Paulo se indignou, indignar-se não é pecado. Jesus se indignou com o comércio no templo. Ele chegou lá e viu: o que estão fazendo na casa do meu pai? O que é isso? Vocês estão loucos, gente? E saiu dando chicotada nos caras. Imagina. Faz isso você aqui para ver. Vai, irmão.
não é crente. Mas indignar não é pecado. Quando é contra o erro, quando é contra a afronta, quando é contra a idolatria, quando é contra o que está errado, contra o pecado, a ira não é pecado. Ira não é pecado. Se fosse pecado, Deus não se irava. Mas existe uma diferença. A palavra diz: ireis, mas não pequeis. Isso quer dizer o quê? Que é ira o que você faz com a sua ira, que é pecado. O que você faz com a sua ira, não irar-se. Existe dois tipos de pessoas que se iram: o irascível e o iracundo, que é tipo de pessoa diferente quando se ira. O irascível é aquele que se ira com facilidade. Aquele que está tudo bem, quando vê, pisa no pé dele, ele já sai babão, brigando, chutando, xingando todo mundo. Ele se ira com facilidade, ele é irascível. Qualquer coisa ira ele, muito fácil. Está calor, ele está irado. Está frio, ele está irado. Alguém esbarrou na rua, ele se ira. Tropeçou na pedra, ele se ira. Foi pagar uma conta, esqueceu alguma coisa, se ira. Entra no carro, se ira. Sai do carro, se ira. Tudo se ira. É um irascível. Ele se ira com facilidade. Mas existe o iracundo, que é aquele que vive irado. Sabe? Você deve conhecer aquele que tu olha para ele e parece que está chupando limão o dia todo, né? A cara dele já diz que não chega perto de mim. A pessoa vive irada. Está sempre irada. Nada está bom. Tudo está ruim. Ó dia, ó céu, ó azar. A pessoa que está sempre com a cara torcida. Sabe, o super sincero. Aquele que toma lá da cá. Para mim não tem tolerância zero. É o iracundo. Não, é que eu sou sincero, eu falo na cara mesmo. Não, tu é um mal educado. E está pecando, porque é o iracundo. Um ou outro, os dois precisam se entregar ao controle do Espírito Santo. O irascível precisa do domínio próprio. O iracundo precisa de uma transformação. Se tem crente iracundo, vamos batizar ele de novo, gente. Batizar ele no vinagre, no limão. Vamos encher de mel a banheira, né? A piscina. E vamos mergulhar no mel, porque esse cara precisa de mel. Ele precisa de uma transformação. Precisa ser controlado pelo Espírito Santo. Tanto um quanto o outro. E todos nós aqui, um momento ou outro, nós somos um pouco irascíveis. Que daqui a pouco a gente se ira. Porque a ira faz parte. Está em nós. Só que essa ira, ela pode ser transformada em pecado. Quando nós abusamos, quando nós brigamos, quando nós xingamos, quando nós saímos do controle. A pessoa está muito bem no trânsito, está dando risada. Ou o cara corta, meu Deus, acabou o mundo. Cega. O negócio fica incrível, a pessoa se transforma. Precisa ser controlado pelo Espírito Santo. Precisa do fruto do Espírito Santo. A pastora falou hoje, da alegria. A pessoa que tu vai dar paz para ela, paz, irmão. Não sei por que paz, mas... Bom dia para ti, né? Tem pessoa que não consegue dar bom dia se o dia não está bom, né? Mas é uma formalidade de bom dia. Não é um dia, meu dia não está bom. Não, mas o dia está bom. O dia está aí. O sol está aí, a chuva está aí, o dia está bom. A gente pode não estar bem. Então precisamos ser controlados pelo Espírito Santo. Precisamos ter indignação. Precisamos ter a ira faz parte, mas temos que cuidar para não pecar. Não podemos nos conformar com o pecado do mundo, ou com os acontecimentos do mundo. Não podemos olhar para o mundo e dizer, não, o mundo é assim mesmo, tudo assim, dá nada. Deixa mesmo, deixa quebrar tudo. Não. Um cristão de Atos não aceita as questões contra Deus. Um cristão de Atos não aceita o aborto, não aceita a injustiça. O cristão de Atos vai contra a mentira, contra o engano, contra aquilo que não agrada a Deus. Ele deve ser a pessoa que
ele se indigna com aquilo que não agrada a Deus. Sabe quando a gente fala de um amigo, né? Mexeu com ele, mexeu comigo. Não, só um pouquinho. É teu amigo, também é teu inimigo, então também é meu inimigo. Pois é, tem que ser assim com Deus. Se não agrada a Deus, não nos agrada. Não nos agrada. Precisamos estar indignados com a situação, indignados com o pecado. E aí, nessa indignação que Paulo está, ele se encontra com duas categorias de pessoas de Atenas. Atenas, muitos filósofos, né, muitos pensadores, terra de Platão, terra de grandes filósofos. Ele se encontra com os estoicos e com os epicureus e com os estoicos. Quem eram os epicureus? Os epicureus é aquele que diz assim, cara, aproveita a vida. Aproveita a vida porque depois daqui não tem nada. O negócio é comer, beber e morrer. Vamos aproveitar, vamos curtir. Não dá nada, tem que curtir. Larga de mão desse negócio de religião, larga de mão desse negócio de Deus. Vamos curtir a vida que não tem vida depois da morte. Quando morreu, acabou. Esses eram os epicureus, criam nisso. Assim que eles viviam, assim que eles pregavam. E os estoicos é aquele que diz que a vida já tem um trajeto. Deus já determinou tudo, e se está acontecendo é porque Deus fez e não tem o que fazer, deixa acontecer. Não tem o que impedir. Uma vez, há tempos atrás, conversando com um irmão sobre as eleições, anos atrás, e falando, querido, mas essa pessoa não podia ganhar isso aqui e tal. Não, mas se a Bíblia está dizendo que vai acabar tudo mesmo, se ganhar, o que vai adiantar, né? Não vamos poder mudar nada, então deixa, que venha o mal. Não, esse é o estoico, que não se importa com nada, que ele não se indigna com nada, mas também não se alegra com nada. A vida dele é uma reta só. Ele não fica indignado, ele não luta pelas causas, mas também não se alegra, não fica feliz. A pessoa está passando dificuldade, pois é Deus, né? Deixa Deus tratar. A pessoa está com dor, pois é, a dor faz parte, aguenta aí. Se eu sou tu, nem remédio tomo, porque a dor faz parte da vida. É a pessoa que não tem sentimento, que isolou, que congelou. Esse é os estoicos. A palavra de Deus confrontou ambos. A palavra de Deus foi contra ambos. Aproveite a vida em Cristo. Não no engano, não no pecado, não na farra, não na vida longe de Deus. Porque um dia a vida, a sua vida, como você vive, um dia você vai prestar contas. Os epicureus estavam errados. Um dia vai prestar conta, um dia vai acabar e você vai ter que ter uma outra vida. O que você terá para apresentar para Cristo quando Ele se encontrar com você? Se você levar a vida de qualquer jeito, você vai ter que apresentar alguma coisa. O que você vai apresentar para Ele? E aí já combate os epicureus. E nós não podemos ser estoicos, alguém insensível, sem sentimento. Nada se indigna, nada se espanta, não se entristece com nada, nada alegra, nada festeja. Gente, essa pessoa está morta. E uma coisa importante, os desdobramentos do fim dos tempos. Os epicureus vão dizer, o mundo está acabando. Eles vão dizer, vai aproveitar a vida, vai curtir, porque logo vai acabar, então faz tudo o que tem que fazer. Aproveita, enche a cara. Vai sair com homens, com mulheres, vai aproveitar a vida, gasta dinheiro. Vai acabar o mundo mesmo. Os estoicos vão dizer, foi assim que Deus determinou. Deixa o mundo, vai acabar mesmo. Não tem o que a gente faça. Um despreza sendo egoísta, outro despreza sendo insensível. Existem algumas escolas escatológicas sobre o fim dos tempos, que nada está fechado, não tem uma leitura que diga assim, vai acontecer isso, isso e isso. Porque se a gente faz isso, nós estamos indo contra Jesus, que diz que não sabe o dia nem a hora.
Então não está fechado. Então alguns crê de uma forma, outros crê de outras. Mas nós estamos vendo o cerco apertar. Nós estamos vendo a guerra em Israel. Mas a guerra em Israel nós não temos certeza se vai ser a última guerra. Porque Israel passou por diversas guerras. Mas se fechar uma guerra mundial, aí é outra coisa. Mas nós temos que ter certeza de uma coisa. É as dores de parto aumentando. É o dia se aproximando. É o momento chegando. É a coisa acontecendo. É mais próximo da volta de Cristo. Então nós temos que nos preocupar, nós temos que analisar. Mas nós não podemos desprezar. Mas vai com calma. Não se apavore. Mas também não perca a capacidade de espanto. Não deixe de lamentar pelas mortes. Não deixe de lamentar pela guerra. Não deixe de lamentar pelas crianças que estão morrendo. Não deixe de lamentar pelas pessoas que estão morrendo. Não ache isso natural, não ache isso normal, não ache isso bom. Não deixe de amar ajudando quem precisa. Porque nós falhamos quando somos estoicos. Deus está fazendo mesmo, então deixa. Então não se faz mais missão, não se manda mais missionário, não se faz mais nada. Para por aqui e espera Jesus voltar. Não, nós temos que continuar. Precisamos continuar. Tenha e exerça sentimento. Não despreze a guerra, mas não se apavore com a guerra. Mas não se acostume com ela. Daqui a pouco o canal, mais guerra. Pois é, tem milhões de pessoas morrendo. Centenas de pessoas morrendo. É um desastre, é uma guerra mundial. Não se acostume com isso. Mas também não exagere, e não ache que Jesus já chega amanhã. Se ele vier amanhã, glória a Deus. Se ele não vier amanhã, glória a Deus. Mas vamos continuar ajudando, vamos continuar amparando, vamos continuar alimentando, vamos continuar estendendo a mão. Não seja um estoico que não tem sentimento, que não importa o que aconteça. Tenha e exerça o sentimento. Jesus chorou, gente. Ele teve sentimento. Ele sentiu dor, ele sentiu frio. Ele chorou quando foi ressuscitar Lázaro. Ele chorou chegando a Jerusalém. Ele chorou no Getsemane, antes da crucificação. Ele teve sentimento. E nós não vamos ter. Nós não vamos olhar para alguém ferido e não vamos nos compadecer. Paulo detona com eles. Precisamos chorar. Precisamos nos emocionar. Precisamos ter sentimentos. Precisamos nos compadecer. Precisamos ter misericórdia. Senão nós vamos nos tornar frios, congelados. E não é isso que Deus quer. Uma igreja de Atos, com crentes notáveis, precisa ter sentimento para se compadecer dos perdidos. E aí Paulo usa uma estratégia. No versículo 23, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, é esse que eu anuncio. A estratégia de olhar à volta e utilizar as pontes. As pontes. Aproveitar as oportunidades que o cotidiano nos dá. Deus se manifesta aos homens de diversas formas. Isso se chama graça comum. Ele se manifesta de diversas formas, ele se mostra de diversas formas. Ele se mostra na natureza, no nascer do sol. Ele se mostra na vida. Deus prepara situações em nossas vidas para nos conduzir ao Evangelho. Neste caso, em meio a tantos deuses que tinha Atenas, surge uma situação de adorarem o Deus desconhecido. E essa história é uma história extra-bíblica, de 500 anos antes de Paulo chegar ali. Que naquela região da Grécia, eles estavam sem chuva, eles estavam tendo necessidades, sofrendo, porque estava tudo morrendo. E eles oravam, faziam sacrifício para os deuses, e nenhum deus recebia, e nada mudava. E, nossa, mas nenhum deus está aceitando o sacrifício, e agora? O que está acontecendo? Nós vamos morrer? E aí levanta um homem e diz: não, gente, deve ter algum Deus que a gente não está adorando, a gente não sabe. Mas que Deus é esse? Não sei.
Faz o seguinte, vamos pegar as ovelhas, vamos juntar elas, e vamos orar, e vamos ver aonde elas vão. Para onde elas forem e deitarem, é esse Deus que precisa ser adorado para que a chuva venha. E eles fazem isso, oram, e falam, se há algum Deus desconhecido que nós não conhecemos, nós não estamos adorando, que conduza essas ovelhas para que a gente possa te adorar. E as ovelhas estão juntas, quando elas começam a caminhar tudo para um lado, onde não tinha nenhuma estátua, nenhum Deus, elas param num campo onde não tinha nada, e ali elas deitam. Eles olham, mas ela deitou em lugar nenhum. Pois é um Deus desconhecido que nós não conhecemos, vamos fazer um altar para ele. 500 anos antes, Deus estava preparando esse povo para receber a mensagem do Evangelho. Quando Paulo chega 500 anos depois, ele diz, eu vi um altar ao Deus desconhecido. Pois é, esse que vocês não conhecem, eu conheço, é esse que eu anuncio. Ele usou a situação da volta, a cultura da volta, o que o mundo na volta lhe dava, a situação que tinha na volta. Deus vai preparando a nossa vida, preparou a sua vida para chegar até aqui. Se você fizer um retrocesso na sua vida, você vai ver que Deus foi te carregando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Você pertencia a alguma religião, ou você tinha algo, trouxe você até Deus. Ele preparou o campo, ele preparou a área, ele preparou o momento para que você chegasse até Deus. E assim ele faz, e Paulo usa isso. Paulo usa as questões da volta. E no versículo 24 vai mostrar que ele é um Deus transcendente. Paulo vai dizer que ele é o Deus que fez o céu, a terra, tudo que há, foi ele que fez. É um Deus que está acima de tudo, que está no seu alto e sublime trono. É um Deus transcendente, é um Deus que nós não tocamos nele. E isso todas as religiões têm, eles sempre têm o Deus que está longe, que está em algum lugar, que tem a transcendência, que não faz parte aqui do nosso mundo. Mas no versículo 28, Paulo vai falar do Deus imanente. Ele diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É um Deus que se relaciona com o ser humano. É um Deus que nele tudo existe. É um Deus que nele vivemos. É um Deus que nele se movemos. Ele está dizendo que o nosso Deus é um Deus pessoal. E isso nenhuma religião tem. Isso somente Deus dá, o verdadeiro Deus dá, somente o cristianismo dá, que é um Deus que vai viver contigo, andar contigo. É o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele foi desconhecido para você um dia, mas hoje não é mais. Mas hoje Ele é o seu Deus, hoje Ele é o nosso Deus. Hoje nós conhecemos Ele, nós chamamos Ele pelo nome, nós gritamos por Ele, nós cantamos para Ele. Nós dizemos, Jesus, Tu és o Rei. Nós cantamos para Ele. Nós falamos de Cristo, o Deus imanente, o Deus presente, o Deus que está junto. O Deus que está contigo lá na dificuldade. O Deus que está contigo lá no teu quarto. O Deus que está contigo debaixo do chuveiro. O Deus que está contigo no teu trabalho. O Deus que está contigo na dor. É o Deus imanente. Mas é um Deus transcendente que a gente adora, que a gente ama, que a gente exalta. Caminhando para o final, no versículo 29 e 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, ou o tempo da ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Se arrependam. Mas no 29, não li 29. Visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e a imaginação do homem. Um cristão notável deixa no passado os erros do passado, porque Cristo os deixou lá. Porque Ele diz que no passado Deus não levou em conta a ignorância. Antes de chegarmos a Cristo, cometemos erros. Você cometeu erro, muitos erros. Ninguém chegou aqui com uma auréola, um anjinho perfeito. Jesus mesmo diz, eu não vim para os sãos, eu vim para o doente. Eu vim para o pecador, eu vim para aquele que está errado. Aquele que precisa de cura. Nós cometemos muitos erros, o pecado fazia parte da nossa vida.
fazer parte da sua vida. Vivemos mergulhados no pecado e isso parecia normal. Porque quem vive no pecado parece que é normal, tudo é normal. É normal para um corrupto roubar. É normal para um mentiroso, para um falsário, para um desonesto mentir. Sim, porque quem mente é desonesto. Mas para ele é normal mentir. É normal para um promíscuo ser adúltero, não dá valor aos relacionamentos, não dá valor ao seu casamento. Para ele é normal isso. Por quê? Porque está mergulhado no pecado. É normal ser um idólatra, adorar imagens, fazer promessas para esse ou para aquele Deus, ou imagem, porque é normal, vive nessa prática. Quem está lá fora, isso é normal. E isso é o tempo da ignorância. Mas o Deus de verdade, o único Deus, esse deseja ser adorado. Ser adorado. O único a ser adorado. Ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas ordena que todos se arrependam. Isso é importante a gente frisar. Muitas vezes as pessoas entendem, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Aí olha que então quem não está em Cristo também pode ser salvo, porque ele é um ignorante, Deus não vai levar em conta. Não, se engana. Ele não leva em conta quando você chega em Cristo. Aí ele não leva em conta o que você viveu no passado. Porque ele diz que ele ordena que todos se arrependam. A ordem é o arrependimento. Foi assim com os profetas, foi assim com João Batista, foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos, foi assim com os pais da igreja, foi assim com os reformadores, e é assim até hoje. A ordem é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e volte para Cristo. Ele é o Deus que perdoa pecados. Ele é um Deus que olhou para você com todos os erros que você tinha, com todos os deslizes que você teve, e perdoou o que você fez. Porque Ele é o Deus que perdoa o pecado. Ele é o Deus que perdoa os erros da vida. E Ele diz: vá e não peques mais. Ele perdoa. Se Ele deixou, gente, se Ele deixou os erros, os seus erros, os meus erros no passado, não vai lá desenterrar. Não vai lá tirar de volta, não vai lá buscar de volta. Ah, mas eu era assim. Pois é, tu era, então não busca mais o que tu era. Ah, mas eu era brabo. Pois é, tu era brabo, tu não é mais. Ah, mas eu fazia, e às vezes a pessoa diz: eu fazia, olha, fazia. Não busca, não desenterra. Porque Cristo deixou lá. Ele colocou uma pedra em cima, Ele colocou a cruz em cima. Não tira a cruz de cima do seu pecado, não tira a cruz de cima do seu passado. Deixa o passado debaixo da cruz. Aleluia. E o último ponto, versículo 17, diz que: por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, como todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. A estratégia de utilizar os locais de aglomeração. Gente, para mim estudar a palavra, eu fico horas e dias estudando e vou a fundo, que eu quero saber o que é que está acontecendo aqui. E aí foi Atenas, eu tive que estudar a Grécia, tive que ir a Atenas entender o que está acontecendo, porque eu fui ler, aí eu fui ver o grego, e eu vi que no grego tinha uma palavra diferente. Eu disse: mas não pode ser, como assim? Porque quando a gente lê praça, a gente pensa o quê? Que Paulo está ali no parcão, pregando, está na Praça da Bandeira, né? Uma praça, tem uma pracinha ali, tem uma praça, ele está ali pregando. Não, no grego, essa palavra é ágora. E eu disse: ágora? Como assim? Aí eu fui estudar, eu fui pesquisar que ágora é essa. Então não é uma praça, como a gente pensa. Na verdade, existia o Panteão, o templo, o grandioso templo, e na frente desse templo tinha um grande comércio, com diversas lojas, comércios, né? Aqueles comércios de comida, de ervas, né? O mercado público da cidade. Era esse lugar, e cheio de outros lugares de adoração, cheio de ídolos. Esse lugar se chamava Ágora, esse lugar é a praça.
Então Paulo usa o lugar de aglomeração de mais pessoas, no shopping da cidade, no centro da cidade, onde tem o maior comércio, e nesse lugar, em Atenas, tinha comércio, tinha filósofos discutindo, tinha os epicureus conversando, estava todo mundo ali. Então ele escolhe esse lugar para proclamar o evangelho. Ele vai na praça, na ágora. Paulo vai ao ponto principal de encontro da cidade. Porque Paulo escolhe as principais cidades da região para plantar a igreja. Ele usa os principais locais para falar de Cristo. Paulo escolhe Tessalônica, a capital da Macedônia. Passa por Bereia, os estudiosos da palavra. Vai a Atenas, o centro cultural e filosófico da Grécia. Ele vai a Corinto, a cidade portuária. Ele vai a Éfeso, o centro da deusa Diana. Ele vai em lugares estratégicos. Paulo é notável, ele é estratégico. Paulo era estrategista. Ele escolhia os melhores lugares com maior acúmulo de pessoas, nas principais cidades, de melhor visibilidade, para pregar o evangelho. Ele nos ensina a ser estrategista na vida. Ele nos ensina a ser estrategista na igreja, no avanço do evangelho, na pregação da palavra, para buscar o melhor lugar, o melhor posicionamento na sociedade, com melhor visibilidade. A igreja tem que estar na melhor visibilidade da cidade. Aonde estão as igrejas católicas? No centro da cidade, em frente de uma praça. Alguém não sabe onde é que está a igreja católica na cidade? Não, todos sabem. Melhor visibilidade. É assim, Paulo nos ensina que nós temos que estar presentes, temos que usar a estratégia, temos que usar a cultura, as pontes que a cultura nos dá, os acontecimentos que nos dá. Isso nos ensina que tudo que acontece na vida das pessoas pode ser um gancho para pregar o evangelho. A pessoa pode estar com fome e você diz, eu tenho pão aqui, mas eu tenho um pão melhor. Um pão que você não vai ter mais fome. A pessoa está com sede, eu tenho água, mas eu tenho uma água que nunca mais tu terá sede. E assim nós vamos usando todos os artifícios, todos os momentos, todos os lugares, para pregar o evangelho, como Paulo fez, ser estratégico. Ele nos ensina a aproveitar as reuniões com os amigos, as reuniões com a família, a procurar a melhor localização para fazer um evento, para colocar o templo. Paulo era estrategista. Paulo era notável. Nós precisamos ser notáveis. Precisamos usar a nossa cabeça. Precisamos pregar o evangelho. Tem pessoas morrendo e nós muitas vezes estamos parados. A guerra está acontecendo, pode ser o fim de tudo, pode ser. E aí, o que nós estamos fazendo para mudar isso? Nós não vamos mudar o fim. Nós vamos mudar o começo de muita gente. Nós vamos levar a verdade para muita gente, a salvação para muita gente. Concluindo então, uma igreja de Atos que deseja viver o evangelho, viver os princípios da igreja primitiva, aproveita as oportunidades que Deus dá para salvar as almas perdidas. Seja um examinador das escrituras, estude a escritura. Não seja um epicureu que come e bebe para depois morrer. O juízo virá. O juízo virá. Não seja um estoico, um insensível que não se compadece das pessoas, dos seus problemas, das suas dificuldades, dos seus sofrimentos. Não acredite em tudo que acontece, que tudo que acontece deve acontecer e vai ser assim. Não tenha isso como crença, que é assim mesmo. Os erros do passado devem morrer com o velho homem. Deixa ele no passado. Uma igreja de Atos é saudável e cresce a cada dia, porque ela está cheia de crentes notáveis. Amém. Você é um crente notável? Amém? Amém? Seja um crente notável. Seja um Paulo da sua geração. Seja um proclamador do evangelho. Aonde você for, use as estratégias que Deus dá para salvar as vidas em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Amém?